Olá, turminha! Agora a nossa aula será de ciências, tá? Ciências nós vamos dar continuidade na apostila, tá? A partir da página 120. Então peguem a apostila de vocês na página 120, coloquem a data de hoje é dia 12 de março, né? De 2021. Então nós vamos dar continuidade ao assunto que nós paramos na última aula, que eram o quê? Os animais vertebrados. Nós já vimos a evolução dos animais vertebrados, né? Então a gente sabe que existem mais de 50 mil espécies de animais vertebrados. Eles são todos iguais, Lorena? Não, né, turminha? Eles não são todos iguais. Então eles são diferentes no quê? No tamanho, no seu habitat. Uns andam, outros voam, outros rastejam. Uns têm pena, outros pelo. No alimento, na alimentação, tá? Então eles são diferentes entre si, porém a gente classifica eles como animais vertebrados porque eles possuem o que, Lorena? Fala bem alto. Coluna vertebral. Coluna vertebral, né, turminha? Então é isso, por isso eles ficam fazendo parte do grupo de animais vertebrados. Dentro desse grupo dos animais vertebrados, né, eles foram divididos. Como que eles foram divididos? Lembra que a gente já viu, que vocês destacaram, colaram ali na apostila de vocês, a evolução desses animais? Então nós temos primeiro, quem que surgiu lá primeiro, que aparece na nossa apostila? Peixe. O peixe. Então nós temos os peixes, depois, em seguida, os anfíbios, os répteis, as aves e por fim, os mamíferos. Por que a gente fala da evolução? Vamos lembrar um pouquinho. Os peixes, quando eles surgiram, eles conseguiam mastigar? Não, né? A gente já aprendeu isso. Com a evolução, ele passou o quê? Ele conseguiu morder, né? Por conta da mandíbula dele, né? Que a gente viu. E aí, os anfíbios, o que vocês lembram dos anfíbios? Eles têm, como é a vida dele? Debaixo da água e fora da água. Debaixo da água e fora da água. Ele tem duas fases da vida, né? Que a gente viu também. Dentro da água e fora da água, tá? Então nós vimos um pouquinho sobre cada grupo. Lembrando que todos esses grupos fazem parte dos animais vertebrados. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o quê? Sobre as características de cada um deles, tá? Então nós vamos começar aqui, pessoal, pelos peixes, tá? Então acompanhem com a Pro na página 120. Vamos lá, Lorena, junto com a Pro. Então a Pro está aqui, ó, na página 120, tá? A maioria dos peixes se reproduz por ovos. Por isso levam o nome de ovíparos, tá? Então os peixes, a maioria deles, se reproduzem por ovos, não se esqueçam disso. São animais de sangue frio, que necessitam manter a temperatura do corpo igual ao do ambiente em que se encontram. Então, para vocês não se esquecerem, grifem aí na apostila de vocês, olha só, essa primeira linha aqui que a Pro leu, ó, a maioria dos peixes se reproduz até ovíparos, tá? Vocês vão grifar ali para vocês não se esquecerem. Continuando. Respiram retirando o oxigênio da água, que entra pela boca e passa pelas brânquias, saindo em seguida pelos opérculos, aberturas que ficam ao lado da cabeça. Então olha como é a respiração dele. Ele respira pela boca, passa pelas brânquias e sai por aquela abertura que ele tem do lado da cabeça dele, tá? É assim que o peixe faz para respirar. Aí, pessoal, vocês podem grifar também, tá? Respiram, retirando o oxigênio da água. Aqui, ó, vê se vocês conseguem ver aqui o da Pro, ó. Respiram, retirando o oxigênio da água, tá? Todo esse parágrafo aqui, ó, até cabeça, tá bom? Também é uma informação importante para vocês registrarem aí. Então, isso é o quê? É uma característica do peixe. Como é que o peixe se reproduz? Por ovos, tá? Como é que ele respira? Ele retira o que da água para ele respirar? O oxigênio, tá? Não se esqueçam. Depois nós vamos passar para os anfíbios. Vamos ver algumas características aqui do anfíbio, tá? Corpo compacto,
cabeça e bocas grandes, olhos saltados e línguas pegajosas são as características mais famosas dos anfíbios. Nossa, será que os anfíbios são assim mesmo? São, Lô? Além disso, olha só, ele desenvolve-se passando por duas fases na vida, que foi o que a gente já viu. Então, a primeira fase é quando nascem os girinos, que aí ele vive aonde? Dentro da onde? Da água. E a segunda fase é quando eles passam a ser adultos, que aí eles saem da água, tá? Então, os anfíbios, eles têm duas fases. A primeira fase, quando é o girino, que eles nascem na água, e depois quando eles se tornam adultos, que eles saem da água, tá bom? A segunda fase dele não é adulto, é quando ele cria a perna. Isso, quando ele cria a perna também. A terceira é quando ele cria abraço. A quarta é quando o rabinho dele some e a quinta é quando Isso, aí ele cria o corpinho dele, né, Lô? Apesar de muitas espécies viverem fora do ambiente aquático, os anfíbios têm uma grande dependência da água, tá? Principalmente durante a fase reprodutiva, porque é na água que eles são depositados os ovos, tá? Então, portanto, os anfíbios também são animais ovíparos, tá, pessoal? Os peixes são ovíparos e os anfíbios também, tá? Então, grifem aí na apostila de vocês, na página 120, essa característica aqui, ó. Corpo compacto, cabeça e boca grandes, até anfíbios, tá? Que tá aqui igual da Pro. Podem grifar na apostila de vocês. Depois, vocês vão grifar aqui também, ó, embaixo. Os anfíbios têm uma grande dependência da água, tá? Até ovíparos. Podem grifar essas duas partes aí da apostila de vocês também. Então, agora, dando continuidade ainda aos anfíbios, nós vamos para a página 121, tá? Na página 121, ele vai falar pra gente um pouquinho sobre a primeira fase da vida dos anfíbios, que são quando eles são ainda o que mesmo, Lourenço? Girinos, tá? Então, eles respiram pelas brânquias externas, tá? Eles passam por uma transformação que muda sua estrutura física e sua maneira de viver. E quando se tornam adultos, passam a respirar através dos pulmões e da pele. Por isso, os anfíbios necessitam viver em locais úmidos e com um meio ambiente limpo. Então, os anfíbios, olha só eles aqui, ó. Eles gostam de locais úmidos. Aqui é quando ele é o girino e aqui quando ele já se tornou um adulto, que aí ele sai da água. Porém, ele não necessita ficar o tempo todo embaixo da água igual um girino, mas ele ainda gosta de ambientes úmidos, tá, pessoal? Então, vocês podem agora grifar aqui, ó. Quando os girinos, igual da Pro, primeira fase da vida, respiram por meio, tá? Até aqui, ó, externas. Podem grifar essa informação aqui, tá? Tem problema, Lô. Depois nós vamos grifar aqui embaixo, ó. Por isso, os anfíbios necessitam viver até limpo, tá, pessoal? Aqui também. Então, os anfíbios, eles têm duas fases, né, Lourenço? Dentro e fora da água. Agora, nós já vimos então um pouquinho sobre os peixes. Os peixes são o quê? Ovíparos, tá? Eles respiram, eles tiram o que da água? O oxigênio, tá? Nós vimos os anfíbios, eles têm o que, o anfíbio? Duas fases da vida, né? Dentro, quando ele é o girino, dentro da água, e depois ele sai da água, tá? Porém, mesmo na fase adulta, ele ainda precisa de ambientes úmidos, tá bom? Para sobreviver. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre os répteis, tá, pessoal? Então, os répteis, olha só, são temidos pelo homem, como a cascavel e os crocodilos. Esses répteis a gente tem medo, né? Outros, como a tartaruga marinha, precisam ser preservados. Então, dentro do grupo dos répteis, existem também diversas espécies, né? Os répteis respiram por pulmões, retirando do ar o oxigênio para realizar trocas gasosas. São animais de sangue frio, tá? Ou seja, eles precisam, tá, do sol para se aquecerem.
Por isso que às vezes a gente vê um crocodilo, ele gosta de ficar tomando sol, né? Porque como ele é de sangue frio, ele precisa tomar o sol para ele se aquecer, tá bom? E aumentar a temperatura corporal para equilibrar ele em relação ao meio ambiente em que ele vive, tá bom? Os répteis possuem um corpo coberto por uma pele seca e resistente, quase impermeável, que os protege da desidratação, permitindo a eles também que rastejem entre terrenos arenosos e ou acidentados, tá? Então nós vimos aqui um pouquinho sobre os répteis. Vocês vão grifar aí na apostila de vocês, aqui ó, alguns répteis são temidos pelo homem, como a cascavel e os crocodilos, tá pessoal? Podem grifar aqui ó, esse primeiro espacinho. Depois nós vamos grifar aqui embaixo, ó, Lourenço também. Os répteis respiram por pulmões, olha só. Eles retiram do ar o oxigênio até aqui, ó, até gasosas, tá, pessoal? Os répteis respiram por pulmões até gasosas, tá? Depois a gente vai colocar aqui, ó, precisam do sol para se aquecer e assim aumentar a temperatura até encontram, tá? Aqui, ó, por isso precisam do sol para se aquecerem. Todo esse parágrafo aqui, ó, deixa eu deixar bem pertinho para vocês verem. Ó, por isso precisam do sol para se aquecerem, até aqui embaixo, tá? Depois, para terminar aqui, ele fala pra gente sobre a fecundação da maioria dos répteis, tá? Ela é interna, tá? A fêmea geralmente ela é ovípara. O desenvolvimento dos embriões ocorre inteiramente no interior do ovo, tá? Então eles se desenvolvem lá dentro do ovo, tá bom? Que é dotado de casca protetora com poros, o que permite as trocas gasosas. Então os embriões eles crescem lá dentro do ovo, tá bom, pessoal? E aí depois, olha só, para o desenvolvimento dos filhotes, os ovos são chocados sob o calor do sol. Após esse período, o réptil quebra a casca e nasce. Então nós temos aqui, olha só, algumas imagens, né? Nós temos aqui, ó, o ninho de tartaruga, o ninho de cobra e o ninho de jacaré. Então eles nascem do ovo também, tá? Olha só.